Alô, por favor, novamente. Se estão ouvindo, avisem pelo chat. Sim, 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 sim. Todo mundo ouvindo. Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ao longo dessas aulas eu tenho insistido que a raiz de todos os problemas do Brasil atual são resultado da destruição da alta cultura no país. Nunca será demais insistir nesse assunto, porque a esfera da alta cultura é aquele conjunto de pessoas que leram os mesmos livros, compreendem as mesmas palavras, têm um vocabulário, um domínio de vocabulário mais ou menos similar, têm acesso ao mesmo corpo de fatos e conhecem as mesmas correntes de ideias, os mesmos valores civilizacionais, os mesmos critérios do certo e errado, do verdadeiro e falso, etc, etc. E por isso mesmo podem levar uma discussão frutífera sobre qualquer assunto. Quando os debates se transferem para a esfera propriamente política, ou mais especificamente parlamentar, isso é um resumo, é um recorte da discussão mais geral que se desenrolou na esfera da alta cultura. A partir do momento em que a alta cultura desaparece, então nós podemos fazer a seguinte comparação. O Miguel Reale, ele mandou, quando era reitor da USP, mandou criar um obelisco lá, e em volta pôs uma inscrição onde dizia que a cultura era como uma esfera, né, cujos raios iam em todas as direções. Você imagina, quando não há essa referência a um centro da cultura, centro que é composto de valores civilizacionais conhecidos por todos, ainda que isso varia de civilização para civilização, isso não faz diferença, o que acontece é que as pessoas pegam ideias soltas, opiniões soltas, frases soltas, e são como assim se abrisse um livro de Platão, em qualquer página, lê uma frase, e depois lê uma frase de Nietzsche no meio de um outro livro e começa a querer tirar alguma conclusão. É exatamente assim que as pessoas raciocinam hoje em dia no Brasil. Elas não têm centro, não têm referência, não têm mapa do território. É tudo tiro no ar, é tudo chute, na verdade. Então nós podemos comparar assim, em vez de você ter aqui um centro que tem raios que vão em todas as direções, né, e que um raio se comunica com o outro através do centro, não, você pega pontos quaisquer de um dos raios e um outro ponto de um outro raio, um terceiro ponto do outro raio e cria uma figura. E você acha que isso é realidade porque isso lhe dá a impressão de realidade. Sobretudo, esta impressão de realidade, na maior parte dos casos, advém do simples sentimento de concordância. Quer dizer, o gostar ou não gostar, o aprovar ou não aprovar alguma coisa, se torna automaticamente critério de realidade. Quer dizer, se aquilo ressoa em você como uma coisa que lhe é agradável, você acha que é realidade, e se não ressoa, você acha que é falso. Quer dizer, uma reação simplesmente, vamos dizer, emocional, gustativa e, no fim das contas, lúdica. O pessoal está brincando. Né? Daí a tendência de... seguinte, quando se diz lembra qualquer fato negativo a respeito de um partido político, de uma religião, de um país, de uma nacionalidade, de uma cultura, né, automaticamente as pessoas entendem que você está contra aquela entidade, aquela religião, aquela cultura, aquele país, etc, etc. Se você diz uma coisa agradável, eles acham que você está a favor. Quer dizer, no fim das contas, você só tem essas duas categorias, o contra e a favor. Isso é, o gostei e não gostei. Isso ainda é norma geral em toda a discussão brasileira. Inclusive, quer dizer, da parte de pessoas que exercem uma responsabilidade pública e teriam que ser um pouco mais sérias nas suas discussões. Então vocês imaginam o que pode acontecer quando alguém, por exemplo, lê essas minhas notinhas do Facebook. Eu já expliquei que eu uso o Facebook como uma espécie de um diário, onde vou colocando ali apontamentos que são impressões do momento. Essas impressões, elas naturalmente podem ser contraditórias, por quê? Porque as coisas têm vários aspectos e esses aspectos não combinam entre si. À medida que você vai acumulando notas, tá certo? Você está seguindo mais ou menos o método aristotélico das definições. Quer dizer, você tem as várias notas, quer dizer, aquilo que você notou, tá certo? E você as articula de algum modo, de tal maneira que reflita a estrutura do objeto. Na verdade, a estrutura de qualquer objeto se compõe de feixes de contradições.
É só quando você tem um sistema de contradições montado em torno de um objeto, de uma questão, de um fato, é que você sabe de que se trata. As contradições, por sua vez, podem surgir de pelo menos dois lados. É a divergência entre os pontos de vista dos vários observadores, quer dizer, você olhando a coisa de vários lados, você tem impressões distintas, e outra coisa, ou em segundo lugar, podem aparecer de aspectos contraditórios do próprio fato ou situação. Se você não tem o feixe de contradições, você não tem nada. É preciso que as contradições se acumulem e se articulem, né, até você chegar, vamos dizer, uma espécie de contradição intolerável. Quer dizer, é tanta contradição que você não aguenta mais. É só aí que o perfil do objeto começa a aparecer, quando você nota que as contradições que você repara começam a ser repetitivas. Ou seja, de certo modo, o conjunto de contradições que forma aquele objeto e que o localiza no corpo geral do ser, né, chegou ao seu esgotamento. Não há mais perguntas, não há mais dificuldades que possam ser colocadas com relação àquele objeto, então você aí tem uma certeza razoável de que você o conhece. Quando se trata de uma situação complexa, por exemplo, uma situação política, histórica, cultural, etc., etc., bom, o número de notas pode se avolumar indefinidamente. E eu sempre uso este método, eu vou colocando ali, né, as notas, os aspectos que eu reparei, esperando que, mais dia menos dia, eles comecem a se articular num todo coerente. Quando eu articulo num todo coerente, eu fecho isso no artigo. É muito simples. É isso. Isso quer dizer que o que você leu no Facebook sobre isso ou sobre aquilo nunca é a expressão da minha opinião terminal sobre algo. Se há uma coisa que nós temos que abdicar, é justamente de ter opiniões pontuais sobre pontos soltos. Esses pontos soltos são sempre ilusórios, são sempre só aparências. Isso quando não são meras palavras. Por exemplo, quando surgiu a discussão pró e contra intervenção militar, eu ficava espantado com o número de pessoas que ignorava totalmente o que pudesse ser uma intervenção militar e que, no entanto, tinham uma posição contra e a favor. Eu digo, bom, tentemos imaginar o que é uma intervenção militar. Né? Por exemplo, se intervenção militar constitucional não é um golpe, eu digo, bom, você está falando na esfera adjetiva, você está qualificando a coisa, mas a categoria da qualidade não é a mesma da substância. Se você diz que uma coisa é boa ou ruim, que ela é legal ou ilegal, você ainda não disse o que é substantivamente, realmente, como se dá e o que é uma intervenção militar na realidade. Né? Então, eu digo, vocês, por exemplo, vocês já pararam para pensar o número de discussões que é preciso haver no Estado-Maior antes de que seja tomada uma decisão desse tipo? E vocês já tentaram imaginar que tipos de questões se levantam nessas discussões de Estado-Maior? Então, eu vi que ninguém tinha nem pensado nisso. Eles só pensavam se uma intervenção militar, qualquer que fosse, era legal ou ilegal. Se era conveniente ou inconveniente. Eu digo, mas como é que eu vou saber se é conveniente ou inconveniente se eu nem sei o que é? Então, nós temos alguns exemplos de intervenções militares acontecidas neste e em outros países, tá certo? E nós temos alguma ideia da complexidade da coisa. Então, em primeiro lugar, uma intervenção militar vai desalojar os governantes e colocar outros. Agora, muito bem, o governo não se constitui de uma pessoa nem de duas, ela é uma série de círculos concêntricos que começa, vamos dizer, na presidência da República e vai terminar no último vereador do interior. Quantos desses você precisa remover para você criar uma mudança efetiva na situação? Ou seja, é o problema que apareceu em 64 da lista dos caçados. Começou a lista, acho que tinha 10, terminou no 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil. Então tem esse problema. Quem que nós vamos remover? Tá certo? Desses que nós vamos remover, nós vamos simplesmente remover do cargo ou nós vamos caçar os seus direitos políticos, ou seja, impedir o seu retorno à vida política. E por quanto tempo? Vocês veem que daqueles que foram caçados, tiveram seus mandatos e direitos políticos caçados em 1964, todos retornaram, mais dia menos dia. Todos retornaram e estão todos aí, são os donos, são os reis da cocada preta, né? Então, isso quer dizer que a suspensão dos seus direitos políticos teve um efeito temporário.
e em grande parte um efeito negativo, porque se espalharam pelo mundo e começaram a fazer uma tremenda propaganda contra o governo local. Eu me lembro até no começo, nas primeiras semanas, o governo mandou o Carlos Lacerda para Paris para ele dar umas entrevistas explicando o que tinha acontecido. Ele se saiu muito bem naquele momento. Mas eu digo, mas, bom, se você pensar assim, quanto tempo durou depois o esforço do governo militar para se explicar para o mundo? Ele acabou ali mesmo. E a campanha contra ele continua aumentando, aumentando, aumentando. Em parte com uma divulgação de fatos reais e em 90% com lendas urbanas, evidentemente. Então, você imagina só este aspecto, o que nós vamos fazer na escala internacional se tomarmos o poder, mesmo que seja por uma semana. Vocês viram o que aconteceu em Honduras, que tiraram o presidente e no dia seguinte havia uma pressão internacional monstruosa. Tiveram que fazer novas eleições e nas eleições se elegeu um adepto do presidente anterior. Então, quer dizer, é como você diz, o golpe que não houve. O golpe foi neutralizado de alguma maneira. Então, eu penso assim, algum desses entusiastas ou inimigos da intervenção militar chegou a pensar no que ela é concretamente? Não. Bastou a palavra. Então, é esse famoso mecanismo brasileiro no qual você tem uma palavra e a palavra corresponde a uma emoção. O objeto a que a palavra deveria se referir não comparece de maneira alguma. É o efeito imediato, o efeito emotivo imediato da palavra. Então eles estão tomando posição a partir de meros símbolos verbais, aos quais não corresponde absolutamente nada. Não é isso? E pior, as pessoas tomam posição contra ou a favor dessas meras palavras e exigem que a gente também tome. Eu digo, meu filho, você é um gênio, você consegue tomar posição a favor ou contra de coisas que você não sabe o que é. Eu não consigo. Eu preciso saber o que é. Então o que eu faço? Eu vou ali meditando e anotando os vários aspectos que a coisa aparece. Esse que eu estou mencionando, por exemplo, as discussões no Estado-Maior, eu fiz ali uma lista de 12 itens que eu coloquei no Facebook faz tempo. 12 questões que surgiriam naturalmente num Estado-Maior. Aliás, o pessoal sabe o que é Estado-Maior? Não, ninguém sabe o que é Estado-Maior. Estado-Maior é o corpo de oficiais que analisa os cenários possíveis e entrega para o comandante para, com base nele, ele tomar uma decisão. Ou seja, o Estado-Maior não decide nada, ele apenas especula possibilidades, certo? Com base, evidentemente, em dados, estatísticas, etc, etc. Então, o Estado-Maior é o suporte intelectual do comando, e é ali que se dão as discussões. Eu já dei aula na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, dei várias, tá certo? E eu via que era um pessoal muitíssimo bem informado. Muito mais do que qualquer jornalista que eu conhecesse. Tá certo? E via também que ali dentro havia alguns antagonismos. Eu, por exemplo, um dia tive lá uma discussão, quase saindo no tapa, com um coronel que era irmão do Luiz Mercadante. Ele estava lá na Escola de Comando do Estado-Maior. Ele naturalmente não era simpático a mim, nem a nada que eu pudesse representar. Ele tinha boas informações sobre o estado de coisas, mas ele tinha lá as suas posições. Havia outras pessoas também com essas posições ali. Se você me perguntar, dos oficiais que ouviram você, quantos eram contra e quantos eram a favor? Eu não tenho a menor ideia. Porque eles não se pronunciavam, evidentemente. Né? Podiam fazer uma pergunta ou outra, mas nenhum ia levantar ali para fazer um discurso. Então, a maior parte das pessoas que estão falando de golpe militar nem sabe o que é Estado-Maior. Não é isso? Quanto mais ter uma ideia do que se discute ali. E, no entanto, essa discussão, a respeito do nada, a respeito de uma bolha de sabão, criou, assim, despertou as maiores emoções, positivas e negativas. Houve pessoas que choraram. Uma vez eu escrevi umas coisas mostrando que o golpe militar era inviável. Tem uma moça que chorou. Ela tinha apostado tanto naquilo. Né? Outras vezes você fala alguma coisa. Por exemplo, um dos dados da situação, que eu sempre levei em conta, é que, evidentemente, a situação de desordem jurídica, moral, social, etc., etc., tinha chegado a um tal ponto que, de fato, uma intervenção militar era a maneira mais rápida e fácil de resolver as coisas. Em princípio, levando em conta só a situação nacional. Se digo isso, automaticamente eu sou entendido como um adepto do golpe militar. Mas no dia seguinte, né,
eu faço a lista das dificuldades do Estado-Maior e pronto, eu já virei contra o Estado-Maior. Né? Ou seja, o procedimento científico normal, que é de você levantar as hipóteses contraditórias e ir descrevendo uma por outra, uma atrás da outra, é totalmente desconhecido no Brasil. Eu vejo pelas discussões que apareceram, né, e que culminaram nesse idiota desse Fábio Osterman, dizendo: o Olavo tem posições contraditórias a respeito da intervenção militar. Eu digo: mas não são posições contraditórias, o idiota. Eu estou anotando os vários aspectos para depois poder articular o feixe de contradições se eu chegar a alguma conclusão. Que também, se eu não chegar a nenhuma, eu digo: bom, os milicos estão esperando por acaso o meu pronunciamento para dizer se eles fazem intervenção ou não? Não estão nem ligando para o que eu falei. Então, se eu não chegar a conclusão nenhuma, dane-se, não vai fazer diferença alguma. Tá certo? Mas é assim que eu procedo em todas as questões que eu estou examinando. Né? Então, se vocês pegarem a minha apostila, Problemas de Método na Ciência Humana, vocês vão ver que está tudo lá. Né? Então, você tem, em primeiro lugar, vamos dizer, as pessoas dos agentes, agentes individuais e grupais. Quem são eles? Quem são os personagens que estão em jogo? Segundo, você delinear o horizonte de consciência de cada um. O horizonte de consciência é assim, é o conjunto de articulado e compreensível de informações a que o sujeito tem acesso. O horizonte de consciência se delineia pelo seu limite. Ele não é positivamente, você não precisa fazer a lista do que o sujeito sabe. Você pega os pontos que obviamente ele não sabe. Diz: bom, isso está fora do horizonte de consciência dele, isso também está fora, isso também está fora, isso também está fora. E partimos do princípio de que onde o sujeito não enxerga, ele não age. Tá certo? Então, se ele não age, aquelas ações possíveis que seriam determinadas por aquelas informações estão excluídas do cenário e simplifica um bocado a coisa. Então, em seguida você precisa avaliar o peso relativo desses elementos que estão fora do horizonte de consciência. Ou seja, o que é a ignorância realmente? Existe a nesciência, que é você não saber alguma coisa, e existe a ignorância, que é você não saber alguma coisa que você precisaria saber. Né? Então, o que é ignorância mesmo? Então, os vários fatores de ignorância são, certamente, matrizes de ações que não incidirão sobre a realidade, serão ações ilusórias. Então, você tem, em cada momento, você tem para cada personagem, individual ou grupal, um conjunto de ações que são viáveis e um conjunto de ações que vão escapar da realidade e não vão produzir nada ou vão produzir resultados desastrosos para o próprio agente. Não é isso? Se você não fez este diagnóstico com relação a uma ação política que você propõe ou que você deseja, então você não sabe nada a respeito. Zero. Assim, você está lutando por palavras. Se você falar, por exemplo, sei lá, nós queremos o impeachment. Eu digo: bom, a palavra impeachment significa muitas coisas diferentes e, no contexto atual, concreto, ele pode ter resultados absolutamente desencontrados. Então, a primeira noção de impeachment, a primeira mais popular e mais imediata, é de que o impeachment é o primeiro passo para estourar o balão do poder petista e do poder do Foro de São Paulo. Essa é a primeira noção. Se você pegar as massas que saíram às ruas, né, em março e em setembro, essa é a ideia que eles queriam, porque todos estavam gritando fora PT, fora Foro de São Paulo e não apenas fora Dilma. Não é isso? E desses havia uns 20 ou 30% que clamavam por intervenção militar. Então, nós podemos dar por pressuposto que a opinião das massas nessas duas manifestações era contra todo o esquema comunopetista que tomou conta do país, contra todo ele. E o impeachment seria um aspecto disso. Logo em seguida, aparece uma segunda versão do impeachment. É o impeachment como substituto do conjunto de medidas. Ou seja, não falamos em fechar a Folha de São Paulo, não falamos em fechar o PT, não falamos em botar o Lula na cadeia, nos concentramos no impeachment, vamos nos livrar da Dilma. Bom, já é uma versão diminuída, evidentemente. Tendo-se em conta que a eleição na qual a dona Dilma se elegeu foi feita pela Smartmatic,
tendo só 23 pessoas tendo acesso à contagem de votos, então sendo, obviamente, uma eleição sem transparência, uma eleição 100% inválida sob qualquer aspecto que você examine, né? Então, aí você já tem um segundo divisor no sentido do impeachment. Para algumas pessoas, o impeachment é um primeiro passo para você invalidar tudo e eleger um novo governo. Para outras pessoas, o impeachment é exatamente o contrário. É uma maneira de se livrar de uma governante incômoda, inepta, tá certo? E não fazer nada mais. Então, o impeachment é para derrubar o sistema ou para consolidá-lo? Eu digo, bom, depende de quais são os agentes que estão em jogo. Não é isso? Você vê aqui. Quando surgiu a ideia de pedir impeachment, veio logo em seguida a ideia da tal da marcha para Brasília. Eu achei que era uma coisa... Bom, em primeiro lugar, quando estourar... Fazer um parênteses aqui. Quando estouraram as manifestações de rua, eu já achei que aquilo era uma espécie de ejaculação precoce. De cara. Falei, bom, nós vamos ter que de algum modo ajudar. Eu não posso recusar a minha ajuda a isso aí, tá certo? Mas, que é uma ejaculação precoce, é. Por quê? Não completamos a restauração da alta cultura. Portanto, não temos uma liderança cultural. Portanto, não temos uma liderança política. Ponto. É muito simples, né? Primeiro você cria uma elite cultural, essa elite cultural trabalha durante muito tempo e daí aos poucos, com sorte, vão surgindo verdadeiros líderes políticos. Capazes, informados, certo? Capacitados para uma ação efetiva. Então, falando, não tem liderança, não tem nada, não tem nem mesmo liderança cultural ainda. Nós temos um projeto de liderança cultural que são vocês. Porque não há mais ninguém. Ninguém mais está tentando restaurar a alta cultura no Brasil. A não ser que seja o Renato Janine Ribeiro, né, e talvez a Realizações. Né, esses são os grandes renovadores da cultura brasileira. Tá certo? Mas, na verdade, só tem vocês, não tem mais ninguém. E, evidentemente, tem uma série de cursos e blogs etc., que apareceram em torno deste curso e que tem um efeito multiplicador. Tá certo? Mas é só você fazer a seguinte pergunta: quantos gênios existem em circulação no Brasil atualmente e comparar com o que tinha nos anos 50? É uma coisa horrível, é horrível você ver isso, é horrível, né? Sumiu tudo realmente, né? Então, não tendo a liderança, bom, pode ser um movimento caótico, mas não se pode prejulgar que um movimento caótico seja ineficaz, mesmo porque ele estava crescendo muito. E eu mesmo recomendei aos candidatos a líderes que não liderassem nada, mas que simplesmente seguissem a massa. Por quê? Se você não tinha líderes conscientes e preparados, você tinha uma massa consciente e preparada. Uma massa que estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Isso é que eu achei o fenômeno mais extraordinário de todos os tempos. Você via qualquer Zé Mané da rua, entendia qual era a ligação, por exemplo, entre a roubalheira e o Foro de São Paulo, a roubalheira e o processo revolucionário, a roubalheira e o bolivarianismo. Todo mundo entendia isso. Estava claro para todo mundo. Embora a mídia jamais falasse dessas coisas, nem na mídia nem no parlamento se falava. É pior, ninguém nas Forças Armadas falava. Eu não vi um general sair para falar do Foro de São Paulo. No máximo falavam de corrupção, sem nem entrar em muitos detalhes. É corrupção genérica, como se fosse uma condenação geral à sociedade brasileira. É uma sociedade corrupta. Isso foi o máximo que os generais falaram, o máximo que os parlamentares falaram. Depois de levar muito chacoalhão, alguns senadores, os deputados começaram até a falar um pouquinho de Foro de São Paulo. Mas é claro que se você tira o Foro de São Paulo da jogada, você não entende o que está acontecendo. Por quê? Uma roubalheira de tão larga escala não pode ser para enriquecer 2 ou 3 Zé Mané. Realmente não é possível. Tem uma coisa muito maior por trás disso. Pior ainda, existe um terceiro fator do qual ninguém fala, que é o suporte internacional mundial dado ao Foro de São Paulo e a esses governos corruptos. É ONU, é George Soros, é Rockefeller, é Obama. Né? Esse é um aspecto que nem eu mesmo analisei isso direito. Né? Mas que, evidentemente, está presente e tem de ser levado em conta. Então,
Eu achei que aquilo era uma ejaculação precoce, mas não podia apostar que ia dar errado, nem que ia dar certo. Falei, então o que a gente faz? A gente ajuda, sem ter ilusão de onde a coisa vai, sem emitir diagnósticos deprimentes para não tirar o entusiasmo dos caras, mas também sem se entusiasmar muito. É isso. Quando a gente viu aquela massa de gente na rua e viu as pesquisas que davam assim, 93% da população contra o governo, e dos 7 restantes, 6 achando que o governo é apenas regular, estão reduzindo o apoio a 1%, falei, bom, o que nós temos na mão é uma revolução. Quer dizer, a massa não aceita mais as autoridades. O nível de desrespeito às autoridades chegou assim, ao supra-sumo naquele negócio dos estádios, o pessoal xingando a Dilma. É um fenômeno inédito na história do mundo, isso nunca aconteceu. Um governante pode ser vaiado. Xingado dessa maneira nunca aconteceu. E xingado por massa popular mesmo. Então, bom, nós estamos com a Revolução Brasileira na mão, quer dizer, o povo contra o estamento burocrático, como diria o Raimundo Fauro, né? E daí aparecem as mentes iluminadas e dizem, bom, nós vamos fazer uma marcha para Brasília para pedir o impeachment. Com isso você faz o quê? Você transfere o protagonismo da situação da massa para a classe política. Classe política que a massa rejeitava e achincalhava. Não deixava um político nem subir no palanque. Você, até o Bolsonaro foi rejeitado, até o Bolsonaro. Não, você é deputado? Não, não queremos. Eles não tinham nada pessoalmente contra o Bolsonaro, mas é o fato de ser deputado. Não queremos deputado, não queremos senador, não queremos governador, não queremos PSDB, não queremos político nenhum. Então, você está passando o protagonismo do movimento justamente àqueles que o movimento rejeitou. Evidentemente já era um tiro no pé. Segundo, você não reúne 2 milhões de pessoas na rua para dizer, espera aí que eu vou até Brasília e já volto. Você não faz isso. Isso aí também é um fato inédito na história do mundo. Quer dizer, os autonomeados líderes da manifestação, que não eram líderes de coisa nenhuma, ninguém jamais tinha ouvido falar deles, apareceram no palanque pela primeira vez ali. Se você perguntar como se disseminou a palavra de ordem da manifestação, se disseminou por internet, por 1001 canais que ninguém podia controlar. Não é isso? Então, a partir deste momento que houve a marcha para Brasília, o que aconteceu? Você despertou as ambições da classe política. Bom, nós vamos pegar o protagonismo da situação, nós vamos resolvê-la e nós sairemos todos bem. A classe política em geral. Mas dentro da classe política havia um subsetor que são os tucanos e uma boa parcela da esquerda, PSOL, etc, etc. Isso é a nossa chance. Então nós podemos criar uma nova versão do impeachment, onde nós reescrevemos a história do movimento e, em vez de vinculá-lo a uma revolta geral do povo contra PT e Foro de São Paulo, nós a reinserimos historicamente na tradição esquerdista das diretas já, do Fora Collor e assim por diante. Vejam os discursos do senhor Miguel Reale Júnior e do FHC nos últimos dias, que é exatamente isso. Eles estão criando uma modificação total do panorama histórico e inserindo esse movimento justamente na tradição que ele abominou. Então, se nós pegarmos os agentes que criaram essa situação, como por exemplo o senhor Fábio Osterman e outros, não vou nem falar de Kim, né? Esqueça isso é mosquito, né? Eu no começo pedi para que não falassem mal do Kim, embora ele estivesse errado, defendi o rapaz, né? Mas assim, é caridade, eu estou fazendo apenas isso, né? E no Brasil está assim, você dá uma esmola para o sujeito, ele já acha que ele é o seu doutor. Então eu dei lá uma esmolinha para o Kim, ele começou a achar que era importante. Nós vamos esquecer o Kim. Vamos concentrar em pessoas que têm um pouco mais de autoridade, de poder, como o chefe do MBL, esse Fábio Osterman. Este homem está capacitado para fazer uma análise política? Obviamente não. Porque é só você ouvir os discursos do Miguel Reale, do Hélio Bicudo e do FHC, e você vê, quer dizer, que você colocar o movimento numa outra retaguarda histórica que é contrária à dele, é evidentemente você usurpá-lo e colocá-lo a serviço dos inimigos. Não tem a menor dúvida disso aí.
Quer dizer, como é que um sujeito não percebe isso? Como é que ele acha que, nós nos aliando ao Hélio Bicudo, nós vamos ganhar publicidade? Sim, você vai ganhar publicidade para o Hélio Bicudo. Ou você acha que amanhã ou depois, graças ao Hélio Bicudo, vai aparecer todo mundo na rua com cartaz Fábio Osterman tem razão? É? Ninguém vai nem saber que é Fábio Osterman, meu Deus do céu. É? Então, a incapacidade de fazer uma análise simples da situação, né, e de você perceber que por cima e por trás do movimento popular houve uma manobra para inverter o seu sentido histórico. Se você não é capaz de perceber, você não é capaz de perceber nada. Mas da onde vêm essas coisas? São as pessoas que saem para estudar no exterior e voltam com os titulinhos e todo mundo acha que você sabe alguma coisa. Você chega, eu estudei na George Washington University. Bom, eu lecionei na George Washington University. Eu só entro na universidade como professor, nunca fui aluno dessas porcarias. Eu estudei na Atlas Foundation. Bom, eu dei aula na Atlas Foundation, né? Então, as pessoas vêm com essa coisa e acreditam que sabem alguma coisa, meu Deus do céu. E as pessoas tomam decisões que são absolutamente desastrosas. Desastrosas para o povo, não necessariamente desastrosas para elas e para os grupos beneficiados. Porque amanhã ou depois, provavelmente, você vai ver, né, a Dilma não vai chegar a ver o impeachment. É claro, nenhum governante suporta impeachment. 1 minuto antes de sofrer impeachment, a mulher renuncia, como fez o Collor, como fez o Nixon, como faz todo sujeito que sofre ameaça de impeachment. Mas renuncia, vai para casa e daí vai aparecer FHC, Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo, Zé Serra, Aécio Neves, todo mundo batendo no peito e dizendo: o povo se reuniu em torno da oposição e nós libertamos o Brasil deste pesadelo petista, etc. É isso que vai acontecer. Né? Só que todos os petistas vão continuar nos seus postos, por quê? O FHC tem compromisso sério com o Foro de São Paulo desde 1993. Isso não é brincadeira, gente. Até hoje, nenhum jornalista perguntou para ele: o que o senhor está fazendo naquela reunião de 5 de maio de 93, a reunião secreta com o pessoal do FHC que saiu no jornal Grama Cubano? Ninguém consegue nem perguntar isso para ele. E acha que pode raciocinar e entender as coisas sem esta informação. Então o que você vê? É um horizonte de consciência que é autocastrado. Eles estão que nem o Garcia Lorca, quando o toureiro amigo dele foi chifrado lá, morreu na arena. Não, eu não quero vê-la. Eu não quero ver porque senão se eu ver eu vou ter uma crise hipertensiva, vou ter um infarto, vou passar mal, então eu não quero. Tá certo? E o pessoal faz assim. Não quer saber porque tem medo de saber. Tem muitos que escondem porque tem interesse em esconder e são os espertalhões. E tem os 99% que são aqueles carinha que tem medo de ficar com medo. Né? O meu marca-passo vai parar de funcionar, tudo assim. Esses caras já são os velhos caquéticos aos 20 anos. Né? Aliás, eu fui espantado. Assim, às vezes os caras me chamam de velho gaga. Eu falo: pô, mas peraí, eu dei algum sinal de gagazice até agora? Não sei nenhum. É que eles acham que 68 anos é uma idade de estar gaga. Eles acham mesmo, porque eles são de uma geração muito fraca, que aos 50 anos tem infarto, aos 55 está usando marca-passo e aos 60 morre. Então eles esperam que o negócio aos 68 anos ter para acabar. É normal essa expectativa neles, porque a expectativa com que eles medem é assim mesmos. Eles acham que quando tiver 50 anos minha vida acabou. Então é uma medida de tempo humano que reflete o quê? Uma decadência física extraordinária, baseada na falta de testosterona. A dose de testosterona na juventude hoje é 50% do que era no tempo que eu nasci. É só você ouvir as pessoas falarem, para você encontrar um homem com voz de homem no Brasil é uma raridade. Está cada vez mais raro. Isso não tem nada a ver com o sujeito ser gay ou não. Pode ser daqueles caras que só pensam em mulher 24 horas por dia, mas ele fala que nem mulher. Por quê? Porque o corpo dele não tem força para produzir uma voz de homem, meu Deus do céu. Então, são pessoas assim que eles têm uma expectativa de vida curta, com relação a eles mesmos, e a possibilidade deles estarem ainda em ação aos 68 anos, mas nem lhe passa pela cabeça. Então, naturalmente, ver um cara com 68 anos, ele tem que estar gaga. Mesmo que ele não esteja, ele tem que estar oficialmente, vai ser gaga. É uma coisa assim, é deplorável. A gente fica
até deprimido de ver essa juventude, né, é, medindo as coisas com esta escala diminutiva, deprimente, autocastradora no fim das contas. Não é isso? Então, eu digo, olha, 60 e 70 anos é a idade com que os filósofos produzem o que tem de melhor. Né? Todos foram assim. Mesmo em épocas em que a duração média da vida era menor. Então, daí eu pergunto assim, pessoas que têm, até mesmo com relação à vida biológica, têm uma expectativa diminuída e falsa, no fim das contas, e que não percebem que essa expectativa diminuída e falsa é porque eles tomam a si mesmos como réguas e eles são diminuídos e falsos. Então esse sujeito não tem a menor ideia da sua situação na vida. Está completamente alienado, fechado dentro de uma ilusãozinha, e o que quer que ele pense sobre a política será igual. Então, agora você imagina um jovem desse aproximando-se de um cara de uma outra geração, político, que fala grosso, é homem, né? E é um safado, barraposa velha. O político come esse rapaz no café da manhã e palita os dentes com os ossinhos. É óbvio isso aí. Então, você imagina a cabeça de um FHC, a complexidade da cabeça. O FHC é alguma coisa de ciência política, ele entende. É isso. Ele é capaz de pegar uma situação e ver as contradições que tem ali, e é capaz de jogar com as contradições. Pior ainda, até o Lula é capaz de fazer isso. Mas essa molecada que está aí bancando o líder, eles não são capazes de fazer isso de jeito nenhum. Eu fiquei muito impressionado com esse negócio desse Osterman dizer, o Olavo deu opiniões contraditórias sobre o golpe militar. Eu falei, escuta, mas essas duas opiniões contraditórias, na verdade, eu dei 50. Né? Todas elas são contradições porque são problemas, evidentemente. Eu estou tentando montar o quadro. Eu até agora não tenho nenhuma conclusão sobre o negócio de golpe militar. Né? Se eu tivesse, eu teria escrito um artigo fechando o diagnóstico, mas não consegui fechar ainda. Por quê? Falta informações. Você saber o que se passa dentro do Estado-Maior é muito difícil. Só quem está lá dentro é que sabe. Então as discussões militares às vezes ecoam um pouco nas discussões do clube militar. Às vezes. Mas eu já estive nos dois lugares e posso lhe garantir o que se pode falar dentro do clube militar, uma coisa que se pode falar dentro do Estado-Maior é outra coisa. Dentro do Estado-Maior se pode falar qualquer coisa. A discussão é 100% livre. Num clube militar não, tem certas coisas que já não deve falar, não pega bem, você já tem um problema de opinião pública. Não é uma discussão científica. É do Estado-Maior, pretensamente científica pelo menos. Nós estamos nas mãos de pessoas que não são capazes de articular um problema, meu Deus do céu. E isso aí é regra geral. Mas eles estão lidando com outras pessoas de outra geração que essas sim sabem articular um problema e sabem o que fazer. Então eu penso, se eu fosse um tucano, o que eu faria diante dessas movimentações populares? Eu chego lá, quero subir no palanque, os caras não me deixam, cospem na minha cara e me mandam embora. E eu digo, pô, eu vou sofrer tudo isso por causa dessa Dilma? Não, de jeito nenhum, nós temos que nos livrar dela e livrar o nosso. Como fazer isso? Não podemos manipular as massas. Mas existem pessoas que foram apontadas pela mídia como líderes da manifestação ex post facto. Você vai dizer, por exemplo, que a massa saiu às ruas convocada pelo Fábio Osterman ou pelo Kim Kataguiri? Não. Elas nem sabem quem as convocou. A palavra de ordem se espalhou na internet, foi uma coisa de louco, muito rapidamente. A pessoa mais popular que havia ali era o Lobão. O Lobão gritava, vem pra rua, todo mundo ia. Então o único sujeito que poderia posar como líder se quisesse seria o Lobão. Fui eu que convoquei. Foi a minha voz que chegou neles. Os outros não, os ilustres desconhecidos. Eu também não posso ser apontado como líder, porque eu não gritei vem pra rua, eu só me limitei a observar e falar, se precisar de alguma coisa, eu dou uma forcinha aí, de longe. E além disso, disputar a liderança dessas coisas seria um absurdo para mim, porque
política é uma atividade que você deve iniciar aos 20 ou aos 30 anos, aos 40 no máximo. Não é isso? Já existiu o caso de pessoas que começaram a carreira política aos 40 anos, mas depois dos 40, ninguém. Absolutamente ninguém. Então, para mim não está na hora. Eu já estou fora disso aí faz tempo. Mas, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: naquelas passeatas havia milhares de pessoas com cartaz Olavo tem razão. Então, bom, se tem alguma pessoa que funcionou como símbolo, não como líder, mas como símbolo da manifestação, fui eu. Não é isso? Não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém nem com o cartaz do Lobão. Muito bem o cartaz de Fábio Osterman, nem Kim. Só tinha uma figura, que era eu. Deu muito bem. Daí você vê, a mídia vai entrevistar quem? Este? Não. Pega um cara chamado Kim, o outro, pessoas insignificantes, e faz deles os líderes. Foi a mídia que fez isso. A população não os conhecia, se tornaram conhecidos depois do movimento, graças à mídia. Foi um efeito circular. Não é isso? Então, prepara esses meninos para que eles sejam comidos pela elite tucana. E eles foram comidos. Então, aí, você vê o Paulo Giraldelli dizia o seguinte: esse negócio de pedofilia não tem problema nenhum, porque são os meninos que querem dar para os adultos. Essa teoria é falsa, mas na política ela é real. São os menininhos que vão tudo lá em Brasília oferecer as bundinhas para os políticos. É ou não é? Estou mentindo? Então, para poder ser comido por pessoas ilustres, como Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior, Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, Aécio Neves, entendeu? Então é uma coisa tão obviamente impotente, fraca, autodestrutiva, tá certo? E moralmente condenável, que nem precisa continuar analisando, está na cara. Agora, por que isso acontece? Acontece porque as manifestações de março e setembro foram ejaculações precoces. Você, obviamente, não tem líderes preparados. Não tem ninguém. Se aparecer com um líder verdadeiro ali no meio, a mídia não ia falar dele de jeito nenhum. Você veja, você lê, examina os jornais, a mídia, dos anos 1915, 16, 17, você não vai ver o nome de Lenin. Nunca aparecia. Apareceu depois do fato consumado. E, no entanto, era ele que estava por trás de tudo. Tanto sabiam. O próprio governo alemão sabia que era ele que estava por trás. Por que o governo alemão não foi contratar Trotsky ou qualquer? Foi contratar o cara certo, porque sabia quem é que estava mandando. Não. Agora, você acha que o governo alemão, alguém era ele idiota de se guiar por informações da mídia? Não, o governo tem seu próprio serviço secreto, ele tem suas próprias informações. E ele sabe quem está mandando. Então, quer dizer, se houvesse um líder verdadeiro ali, ele estaria desaparecido da mídia. Como esses meninos tudo apareceram na mídia, falaram, não, a mídia os fez, ex post facto, para poder ter os instrumentos de manipulação necessários, já que não pode manipular a massa. Você não tem acesso à massa. Você acha que se o Zé Serra convocar uma passeata amanhã, quantas pessoas vai ter? Vai ter menos do que na passeata do MST. E todo mundo que vai lá vai jogar tomate nele. O Aécio Neves, bom, ele quase chegou a ser um herói nacional, mas ele preferiu ser mais um puxa-saco oficial. Tá certo? Então, ele está queimado completamente. Todos esses estão queimados. Então, não temos acesso à massa, mas podemos pegar este líder, chamar para uma conversação, oferecer algumas vantagens, e dar para eles a ilusão de que, com uma certa facilidade, nós tiramos a Dilma daí e daí está tudo resolvido. E foi exatamente isso que aconteceu. Qual é o problema aí? O problema é a falta da elite cultural. Não surgirá uma elite política capaz sem uma elite cultural antes. Isto é impossível. Ainda que a situação se precipite, como de fato se precipitou, por efeito do cansaço popular. O povo cansou disso aí. Então você tem, de fato, uma explosão espontânea. Que se tivesse um líder para aproveitá-la, viraria uma revolução. Como os líderes são esses que tem aí, o que era uma revolução, o que parecia, o que tinha todos os meios para ser uma revolução, virou um conchavo de gabinete com o seu Miguel Reale, seu Bicudo, etc., para salvar o quê?
salvar a tradição histórica dos movimentos de esquerda. Nós que lutamos pelas diretas já, nós que lutamos. É? Sim, nós lutamos, como diz o Miguel Real, nós lutamos contra os fuzis da ditadura, depois nós lutamos contra o Collor, lutamos pelas diretas já, e agora estamos aqui novamente fazendo a mesma coisa. Você acha possível? Pega aquele povo que se reuniu na rua. Então vocês estão aqui de fato na tradição das diretas já, na tradição da luta, na tradição de todos os seus inimigos, na tradição dos ladrões, na tradição do Foro de São Paulo. É isso que você está aqui para aplaudir? Fala, claro que não. No entanto, veja a facilidade com que foi virado. Porque tudo isso não é testado perante a opinião pública. É tudo uma conversa de gabinete. E essas pessoas que fizeram isso, eu já disse, eu espero, eu rezo para que elas tenham feito isso por malícia. Porque se fizeram com boa intenção, então são mais idiotas do que eu mesmo poderia imaginar. Então, Fábio Osterman, espero que ele seja um cara maquiavélico, maligno, que quis ferrar com tudo e vender tudo para os tucanos. Se ele fez isso, bom, então fez bem feito. Agora, se ele acredita, que fez de boa intenção, acha que isso vai libertar o Brasil do PT do Foro de São Paulo, então sinto muito. Então acabou a conversa, porque não dá para conversar com um frango assado, tá entendendo? Realmente não é possível. Né? Então, gente, eu digo isto para ressalvar pela milésima vez a responsabilidade que vocês têm. Né? Este país só começará a tomar jeito, só haverá uma liderança política séria, se amanhã ou depois vocês superlotarem as livrarias do Brasil com livros bons, da sua autoria. Você dá um curso, fazer um blog, não adianta. Vocês têm que começar a produzir. E produzir coisa muito séria e coisa muito boa. Isso é urgente, urgente. Agora, quando eu digo que a coisa urgente é um negócio de longo prazo, então significa que a situação está muito ruim. Não é só, precisa arrumar um tratamento já, mas o tratamento vai levar 3 anos para chegar. Então, essa é a situação. Então, enquanto isso, você vai ter que fazer uma coisa importantíssima que se chama sobreviver. Aí você tem que ser como o dramaturgo Gerhard Hauptmann. E durante a guerra todo mundo fugiu da Alemanha e ele ficou lá dentro. Ninguém ouviu falar dele. Ele sumiu. Daí quando terminou a guerra, o cara perguntou: o que você fez durante todo esse tempo? Ele disse: eu sobrevivi. Então, isso já é fazer alguma coisa. Quer dizer, onde você não pode agir, mas você pode sobreviver, e durante a sobrevida você se fortalece, e fortalece, e fortalece, e fortalece. Sobretudo se fortalece preparando-se para enfrentar o pior com um sorriso nos lábios. Eu digo, vamos supor que vier amanhã um bando de petistas, eu não vou levar você para o pelotão de fuzilamento. Eu diria, é um prazer, meu filho. Quer dizer, eu aceito isso aí. Eu não tenho nenhum medo da morte, zero de medo da morte, zero, 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 zero. Se eu ainda tivesse medo da morte com 68 anos, eu seria um idiota. Você pode ter medo da morte aos 12 anos, 13 anos. Não é quando você tem uma vida inteira para viver. Eu tenho uma vida inteira para morrer. Não é isso? Então, você tem que estar preparado para isso. É o negócio dos Founding Fathers. Você tem que sacrificar sua vida, seus bens, sua liberdade e sua honra. Ah, honra não. Os caras vão me xingar, pô. Vão rir da minha cara. Tá bom, mas vocês não riem da minha. E qual é o problema? Eu também rio da deles. Isso não dói. Às vezes eu fico consternado por ver assim, a burrice e a baixeza dessa pessoa. Mas que isso realmente me ofende, me magoa, eu falo, não. Me magoa se a Roxane falar essas coisas de mim, se o Pedro falar essas coisas de mim, daí sim. Mas esses caras, pelo amor de Deus, pô. O que vai se esperar deles? Isso não tem nada a ver com a ideologia política. A burrice e a ignorância não é monopólio da esquerda. É monopólio de qualquer pessoa que presume além das suas forças. Não é isso? Então, bom, se você ver, eu durante 20 anos eu fiz análise da situação política brasileira e invariavelmente fiz as previsões acertadas. Invariavelmente. Às vezes não dá certo exatamente no prazo. Não é isso? Por exemplo, numa das eleições eu disse que o PT
criaria um sistema de controle total da opinião pública. Daí passou 2 semanas, ele não criou, alguém falou, tá vendo, estava errado. Eu falei, espera um pouquinho, você vai ver. Né? Saber o prazo exato, falei, bom, aí só Deus sabe. Né? Aliás, eu queria fazer um parênteses sobre isso aí. Aqui nos Estados Unidos a gente lê muitas análises apocalípticas. A gente pega os negócios da Bíblia e vê o que está acontecendo agora. Então, olha, regra geral, infalível, né? Princípio de interpretação bíblica. Qualquer semelhança que você veja entre fatos da Bíblia e fatos do mundo corrente é somente analógica. Sempre. Analogia é uma mistura de semelhanças e diferentes. Então, isso quer dizer o seguinte, a analogia existe para despertar a nossa inteligência, para fazer a gente ter mais imaginação e para despertar novas intuições. É para isso que ela existe. Ela nunca é prova de nada. Uma analogia não pode ser prova, meu Deus do céu. Porque a analogia prova uma coisa e prova a contrária. Não é isso? E aqui a mania de previsões apocalípticas chega a tal ponto que os caras já sabem em que capítulo do Apocalipse nós estamos. Mas para você saber em que capítulo, você precisa saber onde a história vai terminar. E onde a história vai terminar? Jesus Cristo disse que não sabia, meu Deus do céu. Ele disse isso aí só Deus Pai. Eu sempre interpretei assim, como Jesus Cristo é o Logos divino, a inteligência divina, e Deus Pai é o poder divino, a onipotência divina, o fim do mundo não será uma decisão lógica baseada no Logos. Será um ato livre de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, é por excelência imprevisível. Você vai acabar quando ele quiser. Ele não tem satisfação a prestar nem a ele mesmo. Então, se é um ato livre e imprevisível, então nós temos, primeiro ponto, esta é a regra do Eric Voegelin, não pode haver uma teoria geral da história, porque nós não sabemos quando a história vai terminar. Então não existem leis gerais. Se nós sabemos que vai terminar, então tudo está em aberto. Então você pode raciocinar dentro de escalas temporais limitadas, tá certo? Sabendo que depois dessa escala vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. Não é isso? Então, isto é a premissa para que qualquer estudo sobre o movimento histórico, seja do mundo em geral, seja de um país em particular, seja um estudo de tipo científico, portanto experimental, portanto sempre tentativo. Eu sei que no Brasil as pessoas não entendem ciência assim, elas entendem que ciência é um corpo de dogmas estabelecido de uma maneira, de uma vez por todas. E se você botou em dúvida uma coisa, você é um herege. É assim que se faz ciência no Brasil. Então, por exemplo, outro dia eu falei, olha, pode ser que o petróleo não seja um combustível fóssil, isso é apenas uma teoria, existem outras teorias. Como o pessoal no Brasil não acompanha a discussão científica internacional, não fica sabendo disso. Então, aparece o idiota, ouve, olha, ele está dizendo que o petróleo não é combustível fóssil, que. É o caipira que ri daquilo que ele não sabe, meu Deus do céu. Teoria da evolução. Eu digo, vocês já pararam para pensar o volume de livros que se publicam a favor e contra a teoria da evolução? Isso é inabarcável. Isso quer dizer que não está no poder humano chegar a uma conclusão sobre isso. Agora não está mesmo. Porque você leu, eu li 400 livros, bom, daí o cara publicou o 400º e tem uma prova que você não conhecia, mudou tudo. Então, ciência é isso, meu Deus do céu, ou não é? Ou ciência agora é um corpo de dogmas que está fixado de uma vez para sempre? É claro que não, tudo que é científico pode continuar sendo discutido eternamente. Você pode, no máximo, dizer que existe mais probabilidade de que esta teoria terá certo do que a outra. Mas olha, eu confesso que eu nem isso sei. Tudo que eu li a favor da teoria da evolução, eu dizia assim, parece que está certo. Daí eu li a contra, parece que está certo. E olha, eu não sou nenhuma besta quadrada, Então eu digo, bom, se eu estou no estado de inconclusividade, não há vergonha nenhuma você também estar no inconclusivo. O petróleo é um combustível fóssil, eu falo, olha, até onde eu li, pode ser que seja, pode ser que não seja. Portanto, nenhuma dessas duas teorias é risível em si mesma, porque a risada não é um argumento científico. E assim por diante. À medida que você estuda a história, e olha, eu acho que eu estudo muito mais história do que filosofia. Os livros de filosofia que vale a pena ler são poucos. Mas
Os de história são muitos, toda hora aparece coisa nova. O sujeito não vai ser um grande historiador para ele descobrir alguma coisa que os outros não sabiam. Então, se você pega esse Henry Kamen, que escreveu Spanish Inquisition, bom, ele não é nenhum Leopold von Ranke, ele não é nenhum Jacob Burckhardt, ele é apenas um cara que descobriu algo importante sobre a Inquisição Espanhola. Mas livros desse tipo existem de monte e de monte e de monte e de monte. Não só na esfera histórica, na esfera científica também. Olha, outro dia me caiu na mão este livro aqui. A Teoria Lunar Esquecida de Newton. Então, o cara descobriu todo um aspecto das investigações de Newton que ninguém conhecia, nunca ninguém tinha ouvido falar. E, no entanto, estava tudo lá nos escritos de Newton. Ele fez tudo sobre o ano lunar. Coisas como essa aparecem a toda hora. Sem contar aquelas que não apareceram agora, mas que você só ficou sabendo agora. Eu sempre soube, por exemplo, que tinha havido uma vasta campanha de difamação anticatólica e, sobretudo, anti-inquisição desde o tempo da Reforma. Eu sempre soube disso. Mas esses últimos dias, por causa de uma discussão que surgiu no Facebook, eu falei, vou ler mais coisas sobre isso, vamos nos informar. Daí eu caí de costas e descobri que a campanha tinha sido imensamente maior do que eu imaginava. Maior e mais contínua. E toda ela feita de lendas urbanas. Né? E eu acho que não tem uma pessoa no universo, pelo menos no mundo ocidental, que não tenha visto no cinema máquinas de tortura usadas pela Inquisição. Né? Todos os historiadores que entraram no assunto dizem que essas máquinas nunca existiram. Mas só os historiadores dizem. O cinema continua mostrando as máquinas. O pastor protestante da esquina continua falando das máquinas. Né? Eu digo, bom, isto aí é um fator histórico tão relevante, mas tão relevante, que praticamente esse anticatolicismo ele foi a espinha dorsal da cultura americana no século XIX. Era o único ponto que havia em comum entre todas as igrejas protestantes. Elas não concordavam em nada, só tinha esse ponto. Então, este era o centro unificador. E era uma força política tão extraordinária que chegou a haver processos, já no começo do século XX, para fechar a Igreja Católica nos Estados Unidos, porque ela apresentava um risco iminente para o regime democrático. Que risco? É um risco inexistente, mas, tal como aparecia na lenda urbana, não é isso? O Papa não fazia outra coisa senão conspirar contra a democracia americana, contra a qual ele não fez nada, zero, 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 zero. Pior, por exemplo, tem este livro aqui. Isso foi o que mais me espantou. Anticatolicismo na ficção americana do século XIX. A literatura de ficção americana foi inundada por esses mitos da Inquisição, né, o mito de que a Igreja Católica foi fundada por Constantino e assim por coisas desse tipo. Isso penetrou tão fundo, mas tão fundo, que chegou a afetar grandes escritores ingleses e americanos, grandes. Henry James caiu nessa. Né? Anthony Trollope caiu nessa. Né? William Dean Howells, que é um dos maiores escritores americanos de todos os tempos, caiu nessa. Né? E, na Inglaterra, Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli era um judeu simpático à Igreja Católica, escreveu muita coisa a favor da Igreja Católica. Daí ele teve uma discussão com o cardeal Manning a respeito da Irlanda, que o cardeal era a favor da independência da Irlanda, ele virou 180 graus e escreveu um dos romances mais anticatólicos de todos os tempos, que fez um sucesso mundial. Você imagina o cara que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, escreve um romance, todo mundo vai ler, mesmo que o romance não seja bom. Era bom, na verdade, Disraeli é um excelente escritor. Então, você imagina o prestígio que essa coisa adquiriu. Olha, está aí o Disraeli, Henry James, Anthony Trollope, os maiores. Quando você vai ver, toda esta coisa era baseada num único livro de um historiador que desconhecia a língua latina, nunca leu nada dos primeiros padres da igreja, nada, nada, que por sua vez só se baseava em literatura protestante. Você veja a força da lenda urbana, que começa em 1500 e pouco e prossegue até agora. Então eu digo, nunca houve uma campanha de difamação deste tamanho. A contribuição dos iluministas a isso foi pouca, porque na verdade, por exemplo, os mitos que os iluministas criaram não chegaram aos Estados Unidos, ficou só na França. Os mitos criados pelo
adotados pelo anticatolicismo americano são todos de raiz protestante. Os comunistas depois não inventaram uma campanha desse tamanho contra a Igreja Católica. Nunca. Então esta foi a maior campanha de difamação de todos os tempos, modelo de todas que se seguiram. Isso quer dizer que o protestantismo é falso? Claro que não. Só quer dizer que os líderes protestantes não prestam. O que não impede que eles tenham razão nesse ponto, naquele. Então, isso não é uma discussão teológica, evidentemente. Eu não estou discutindo as suas teorias, eu estou discutindo a sua conduta política. Então, coisas desse tipo, evidentemente, não precisa nem dizer que isso é interpretado automaticamente como uma guerra antiprotestante. Quer dizer, os caras movem uma guerra publicitária de 4 séculos, e daí, pelo simples fato que eu digo que isso aconteceu, sou eu que estou movendo a guerra. Bom, aí a inversão já vira delírio completo. Então, que conclusão eu tiro disso aí? Não tirei conclusão alguma ainda. Por enquanto, eu estou na fase de medir o tamanho do problema. Mas, você vê, para muitas pessoas, por exemplo, vamos supor, você é católico, você acredita na Santa Madre Igreja, na doutrina, etc. Você já parou para pensar, e se tudo isso for falso? E se a Igreja Católica estivesse 100% enganada? Se você nunca pensou nessa hipótese, você não pode ter certeza de que a Igreja está certa. Se não há confrontação com a dúvida, a sua fé não vale absolutamente nada. Tá certo? Você, de fato, se você é apenas uma criancinha e a sua alminha precisa ser cuidada para você não ter a tentação e tal, então nós vamos preservar você de todas as objeções. Assim como você mantém o garoto na ilusão de que existe Papai Noel, tá certo? Então os ensinamentos da igreja vêm junto com isso. Eu lembro na minha cabeça tudo isso, quando eu tinha 6, 7 anos, tudo isso na minha cabeça estava sintetizado, era uma coisa só: Papai Noel, Jesus Cristo, a Igreja Católica. Mas se você já é uma pessoa adulta, então quanto vale a sua fé? Quando você vai ver a história dos santos, a história da igreja, veja, toda a doutrina católica durante 10 séculos foi feita no confronto com objeções. Ninguém chegou aqui, vamos formular a doutrina católica. Não, essa ideia apareceu só no tempo dos escolásticos, na verdade, século XII. Antes, era só resposta às objeções, a resposta às dúvidas. Então, isso quer dizer que toda a literatura patrística e boa parte da escolástica é discussão com ateus, com inimigos da fé, com gente ligada à religião antiga. Eles não tinham medo de nada disso. Agora, mas isso o Santo Ambrósio, eu não vou me meter com esses heréticos, senão eles vão botar dúvida na minha cabeça, eu vou ficar atrapalhado. Que nada, ele ia lá, lia tudo isso, não, vamos examinar seriamente qual é o problema. Pode ser que o nego herético, o ateu, que ele seja um sujeito sincero, e pode ser até que ele me revele algum lado da coisa que eu nunca tinha percebido. Outro dia eu botei esse conselho no Facebook. Quer dizer, depois de você adquirir os rudimentos do método filosófico, essa coisa toda, e ter alguma cultura filosófica, aí você vai se abrir a tudo, sem medo de coisa nenhuma. Você vai ficar numa confusão? Sim, você vai ficar numa confusão durante algum tempo, mas é desta confusão que vão, aos poucos, aparecendo os delineamentos de algumas certezas fundamentais, que não vão cair mais, essas não vão cair mais. Algumas dessas certezas é o que eu chamo patamares da filosofia, como por exemplo o negócio do Aperon. Quando Anaximandro diz: nós vivemos num mundo conhecido que boia dentro do desconhecido. Acabou. Alguém é capaz de refutar isso? Alguém viveu em algum outro mundo que não é esse? Nunca ninguém. Então, bom, isso aí é certeza final. Acabou. Não é isso? E, às vezes, algumas conclusões filosóficas a que você chega individualmente também se assentam como pontos falando que não são mais derrubáveis, são chamados apodícticos. Apo quer dizer não e deixis quer dizer destruir. Então é indestrutível. Eu acho, pessoalmente, que um desses pontos é o que eu chamo de intuicionismo radical. O que é intuição? É percepção de uma presença.
Né? Percepção imediata. Que é imediata? Que não tem intermediário. Né? Você dizer que as suas percepções sensíveis, percepções visuais, têm um intermediário que é o seu olho, como diria Kant, é não dizer nada. Ah, eu vejo através do meu olho. Né? Não, eu não vejo através do meu olho, é ele mesmo que está vendo. Né? Então, o olho é parte de mim, assim como a mão é parte de mim. Né? Então, a intuição é a percepção imediata de algo que está presente. Né? Pode estar presente fisicamente, como essa mesa está presente, né? Como essas pessoas aqui estão presentes. Pode ser algo que está presente na sua mente, sob a forma de um estado de ânimo. Por exemplo, você percebe que você está triste. Tem que ter algum intermediário, alguém tem que vir te informar que você está triste? Você precisa fazer um raciocínio para perceber que está triste? Não. Então, a percepção do sentimento, da emoção, é imediata também. E pode ser a percepção do seu próprio pensamento. O famoso penso logo existo, do Descartes é isso. É uma intuição imediata que você tem do seu próprio pensamento. Não precisa um terceiro pensamento para mediá-lo. Claro, quando você expressa em palavras, aí você criou uma mediação. Mas essa certeza que você tem de que você existe enquanto você está pensando, bom, é uma certeza imediata, sem sombra de dúvida. Né? Conclusões que ele tira daí podem ser duvidosas, mas que isso é uma intuição certíssima, é. E pode ser a intuição de uma relação entre pensamentos que você pensou. Quando você faz um silogismo e você percebe a identidade entre a premissa e a consequência, como é que você percebe isso? Através de um outro pensamento? Não, essa percepção é imediata. Então, resultado, todo e qualquer conhecimento é intuitivo ou não é conhecimento de maneira alguma, é apenas a criação do esquema de pensamento. Esquema de pensamento que ele, em primeiro lugar, ele precisa ser intuído ele mesmo. Em segundo lugar, precisa ver se ele serve como grade ou como lente para, através dele, você perceber alguma coisa. Porque também tem isso, o nosso pensamento é necessariamente dialético. Não sei se vocês já perceberam. Você já consegue crer numa coisa sem você imaginar a coisa contrária? Ninguém consegue. Se você nem imagina a coisa contrária, em que sentido faz crer? Você diz, Deus é bom. Não lhe passa pela cabeça a hipótese de que Deus é mau? Então você não sabe o que é ser bom, meu Deus do céu. Então você, num momento, você faz, vamos dizer, a hipótese gnóstica, o Deus maligno, né? o gênio mau que falava Descartes. Isso tem que passar pela sua cabeça para você poder dizer Deus é bom. Não é isso? Então a mente humana, quando pensa uma ideia, ela sempre pensa a contrária. A contrária pode anular a primeira ideia ou pode ser anulada por ela. Mas tem que passar por este negócio dialético. Ora, a intuição não é jamais dialética. Para ela só existe o sim. Não existe a intuição do ausente. Você pode ter a intuição da sua percepção de uma ausência, mas não é da própria ausência. Por exemplo, a Roxane está sentada aqui e de repente eu olho na cadeira e ela não está ali. Eu intuo o quê? A minha percepção de ausência. Eu não estou intuindo a ausência dela. Então, a percepção de ausência é um pensamento, na verdade, não uma intuição. Então, a intuição é sempre a intuição de presença. Portanto, todo conhecimento positivo é sempre intuitivo. Eu acho que, dito isto, eu posso dizer ponto final. Não tem como voltar atrás. Isso é a conclusão que eu cheguei. Não li ninguém. E isso quer dizer que até uma besta quadrada como eu pode chegar a alguma conclusão final. Eu digo, bom, muito bem, cheguei a esta conclusão final. Que conclusões eu tiro daí para o restante do universo do conhecimento? Por enquanto, nenhuma. Não é isso? Quer dizer, nós podemos ter certezas, mas são sobre pontos definidos, em geral pontos demasiado genéricos e abstratos, e a realidade concreta, no seu fluxo e variedade constantes, continua sendo incerta. E o conhecimento dela vai requerer sempre a mesma paciência, as mesmas contradições, a mesma confusão interior, etc, etc. Acontece que, na cultura brasileira, como a sociedade brasileira é feita de pessoas frágeis, não é de hoje que é assim. Você no Brasil você não tem a tradição do self-made man, que nos Estados Unidos está acabando também. Leia o livro do David Riesman, A Multidão Solitária, você vai ver que o self-made man é coisa de uma outra época. Durou até os anos 50, daí acabou.
virou o organization man, o homem que precisa estar dentro do emprego, com regulamentos, etc. Ele é apoiado em todo um aparato. Então é o contrário do self-made man, né? É o homem feito pelos outros, o homem feito pelo cargo. Mas no Brasil o self-made man nunca existiu. Quando existia um, era assim, um tipo como os bandeirantes, por exemplo, os coronéis do sertão. Era um cara fortão e mal pra caramba, que dominava todo mundo e todo mundo se encolhia perto dele. Então, o povo não era constituído de self-made men. A população brasileira no século XIX era metade constituída de escravos. Né? E esses escravos, quando veio a libertação, eles ainda levaram 30 ou 40 anos para começar a ter um empreguinho. Então vivemos sempre esmagados, sempre no fundo da sociedade e, evidentemente, com medo e com incerteza. Né? Então, este medo e esta incerteza ainda estão no coração do brasileiro. Não por culpa dele, é para as circunstâncias históricas que fizeram dele assim, fizeram dele isso aí, tá certo? Então, essas pessoas inseguras, elas só tem dois jeitos de vencerem a insegurança. Né? É começar a fazer aquelas coisas mesmo das quais elas têm medo, para vencer o medo, uma por uma. Eu fiz isso desde moleque. Se eu tinha medo de um treco, eu falava, é lá mesmo que eu vou me meter, por quê? Porque eu não quero mais continuar com medo, eu quero vencer o medo. Para vencer o medo, você tem que reconhecer que o tem, em primeiro lugar. Né? E a outra maneira é você se apegar a alguma garantia externa. Essa garantia externa pode ser uma religião, pode ser um cargo, pode ser um partido político, pode ser uma ideologia, pode ser um grupo de amigos, pode ser um título universitário, pode ser qualquer porcaria, mas não é você. E justamente por causa disso, as crenças a que o sujeito adere no começo da vida são muletas psicológicas. São coisas não são coisas nas quais ele realmente crê, mas são coisas nas quais ele precisa para sentir que está de pé. Então, se você tira a muleta dele, sente que vai cair. Na verdade, não vai cair coisa nenhuma. Ele vai ficar de pé como antes, mas ele não vai perceber. É o medo de cair. Então, isso quer dizer que as pessoas se apegam desesperadamente a coisas nas quais, no fundo, elas não acreditam de jeito nenhum, das quais apenas elas precisam para manter a sua segurança psicológica. Por isso que toda discussão fica muito difícil. E isto vai continuar assim enquanto você não tiver uma verdadeira discussão de elite intelectual para dar exemplo para as outras pessoas. Exemplo de uma multidão de pessoas que não tem medo dos fatos contraditórios, não tem medo da dificuldade, tá certo? Não tem medo de ter as suas queridas ideias desmentidas, tá certo? E que já as teve desmentidas muitas vezes e vai ainda terá outras. E não tem importância, vamos continuar. Tá certo? Então é este exemplo que vocês vão ter que dar. Agora, outra característica do brasileiro é assim. Ele sendo um sujeito fraco, ele se considera um Zé Ninguém. E, por isso mesmo, ele tem um terror pânico de desempenhar um papel público maior. E quando tenta desempenhar é através, vamos dizer, de um cargo, de uma posição oficial nas sociedades, aqui lhe dá sustentação. Ora, a intelectualidade é feita de indivíduos isolados que, sem nenhuma base em partido, em igreja, em panelinha, vai, mostra as caras e diz o que está vendo. Né? As famosas impressões autênticas de que falava o Saul Bellow. O primeiro intelectual, no sentido moderno, foi Dante Alighieri. Quem era Dante Alighieri? Era um Zé Mané qualquer, só que era um gênio da língua italiana. E escreveu um longo poema no qual ele botava no inferno meia dúzia de papas, não sei quantos príncipes, esculhambava com todo mundo, ele sozinho. E exerceu mais influência do que todos esses. Então esta força, né, isso que se chama majestas veritatis, né, é a majestade da verdade. O que você está falando é simplesmente verdade, não interessa quem é ele. Né, e ele se impõe pela majestas veritatis. É isto que você vê quando você lê os grandes clássicos da literatura. O pessoal, quando lê Tolstói, eu não sei quem foi que falou, mas lê Tolstói e dizia, é como se a própria vida falasse. Então não é a autoridade do Tolstói, é a autoridade da vida, da verdade mesmo, que transparece. Mesmo que Tolstói tivesse 1000 ideias erradas, não tem problema, quando ele contava as coisas, era como se a própria vida falasse. E o que nós fazemos tem que ser assim, tem que ter autoridade da verdade que passa através de nós. Ela pode passar de uma maneira imperfeita, não tem importância.
Mas enquanto não for restaurada esta majestade da verdade no Brasil, também não haverá majestade da moralidade, da honestidade, da santidade, nem coisa nenhuma. A falta de grandeza moral no Brasil de hoje é uma coisa assustadora. Assustadora. Você só vê mesquinharia, só vê baixaria, só vê picuinha. De um país de 200 milhões de habitantes, meu Deus do céu! O que é isto, porra? E quando aparece, vamos dizer, o próprio povo, porque você vê a imagem da nação através das classes falantes. Então, eu não estou querendo dizer que na massa popular não existem santos e heróis. Claro que existe, só que você não os conhece. Você só vê o que? As classes falantes. E nessa aí você só vê mesquinharia, mentira, fingimento, teatrinho. Há um ponto que às vezes eu penso em desistir da nacionalidade brasileira. Eu falo, não, eu não quero ser isso. Então, não desisti ainda, né? Mas que dá vontade, dá. E acho que muita gente sente isso. E você não quer aparecer perante o mundo com este carimbo em você. E você é daquela nação de ladrõezinhos, mentirosinhos, né? Fingidos. O que é isto? Cadê os seus heróis? Cadê os seus santos? Né? Cadê os seus gênios? Não tem. Né? Então, isso tudo acabou por quê? Só a alta cultura que gera isso. Então, entender a sua missão. Vou fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltemos.